Abram as suas Bíblias comigo no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Estamos conversando sobre generosidade, a nossa teologia da prosperidade. E hoje vamos rememorar essas palavras de Jesus e buscar o entendimento que venha da parte de Deus para nós. O Evangelho de Mateus, capítulo 5. Se você já achou, convido você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra que está aqui diante de nós. E pedimos-te que o Teu Espírito Santo nos guie à Tua verdade, para experimentarmos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te pedimos assim, Pai, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Eu leio Mateus 5, a começar do verso 43. Mateus 5, 43, palavras de Jesus, e ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, até os políticos corruptos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos, até os que não conhecem a Deus fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Estamos falando sobre generosidade, a nossa teologia da prosperidade. Estamos falando sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, generosidade. E você deve se perguntar: pastor, o que esse texto tem a ver com isso? Esse é um texto que fala sobre amar os inimigos. O que isso tem a ver com dinheiro e com riqueza, e com prosperidade, e com generosidade? Tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver, se você entende um grande segredo a respeito de como devemos ler a Bíblia Sagrada. Esse grande segredo eu aprendi com John Stott, esse teólogo anglicano, inglês, que escreveu um livro muito interessante chamado Entre Dois Mundos. Ele faz referência ao mundo da Bíblia e ao nosso mundo contemporâneo. E é um texto sobre como ler a Bíblia, exatamente sobre como interpretar e como ler a Bíblia. E nesse livro ele diz que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas aquela que raciocina dentro da lógica das Escrituras. Vou repetir. A mente bíblica não é aquela que cita versículos, é aquela que raciocina dentro da lógica das Escrituras. Quando eu era pequeno, minha avó tinha o hábito de, no momento das refeições, orar agradecendo a Deus a partir de um texto bíblico que ela retirava de uma caixinha de promessas. Quantos irmãos aqui tiveram ou têm uma caixinha de promessas? Sabe o que é uma caixinha de promessas? Poucos, achei que mais teriam uma caixinha de promessas. Uma caixinha de promessas é uma coletânea de versículos bíblicos legais. Só aqueles textos bacanas assim que você gostaria de ler. É como assim, tipo um realejo gospel. Você vai lá na caixinha e vai meio que tirar a sua sorte do dia. Vamos ver qual a promessa de Deus para mim hoje. Aí você pega uma promessa. E pega uma promessa, lê uma promessa de Deus, uma bênção de Deus prometida para você, faz uma oração, agradece, e é muito legal. E pode trazer para você conforto, consolo, esperança, alívio.
E ler a Bíblia dessa maneira, buscando na Bíblia isso que você deve fazer, de sublinhar os versículos legais, ler a Bíblia dessa maneira, pode ser uma experiência agradável, boa, emocionalmente, mas é um péssimo hábito para formar a sua consciência espiritual. Ler a Bíblia dessa maneira, pegando um versículo, tirando o versículo do seu contexto, tirando o texto bíblico do seu momento histórico, da sua realidade cultural, tirando o versículo bíblico como se ele existisse num vácuo, como se não tivesse ele sido endereçado originalmente a leitores localizados numa determinada circunstância, e aplicando esse versículo como se fosse uma verdade atemporal e universal. Esta experiência pode lhe trazer um bem emocional, mas é um péssimo hábito, é um equívoco extraordinário para formar a sua consciência espiritual. Porque você tem que aprender a raciocinar dentro da lógica da Escritura e não ficar citando versículos. Então, se eu falar assim, olha, eu quero lhes falar hoje sobre dinheiro, e pegar esse texto aqui que acabamos de ler, não há paralelo necessário, ou não há um paralelo óbvio. Mas se nós buscarmos a partir desse texto, e usarmos esse texto aqui, na verdade, buscarmos um entendimento a partir desse texto, e usarmos esse texto como um portal para visitarmos a lógica das Escrituras, você vai ver ao final que isso aqui tem tudo a ver com dinheiro, riqueza, prosperidade e generosidade. Porque isso que Jesus faz está absolutamente contextualizado, está inserido numa cultura, num povo, num contexto muito específico. Quando você pega o capítulo 5, o versículo 1, você vai encontrar aí que Jesus vê a multidão, sobe a um monte, assenta-se, e à sua volta estão os seus discípulos, os 12. Logo, um homem no monte, e aos seus pés 12. E ele lhes oferece a lei, dizendo: vocês ouviram o que foi dito, e agora eu digo diferente. Ou Jesus está ressignificando, reinterpretando, ou dando a eles o sentido mais profundo da lei. Quando ele diz, ouviram o que foi dito, quem disse? Moisés. Onde disse? No monte. Qual monte? Sinai. E quem eram os 12? As 12 tribos de Israel. Era o povo de Israel. Jesus está ali como um novo Moisés, dando-lhes novamente a lei, apresentando aos 12 e traduzindo para eles a lógica do Pai Celestial. Essa lógica é judaica, tem berço judaico, tem berço hebreu, e isso que Jesus fala fere completamente o entendimento dos seus circunstantes imediatos. Quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu irmão e odeie o seu inimigo, ok, eles entenderam perfeitamente. Mas quando Jesus diz, eu porém digo a vocês, ame o seu inimigo, ame o seu inimigo, isso fere radicalmente a lógica dessas pessoas. Porque a lógica dessas pessoas está construída a partir de toda a tradição de Israel, que começa onde? Em Abraão. Gênesis capítulo 12. Esse povo de Israel, esse povo judeu, esse povo hebreu do Velho Testamento, ele começa em Gênesis 12. Quando Deus chama um homem, Abraão, e diz a esse homem, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer que você seja pai de uma grande nação. E através de você e da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra.
Você será pai de uma grande nação, e através de você e da sua descendência, eu vou abençoar todas as famílias da terra. E Deus faz uma promessa a esse homem Abraão: eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. Portanto, ame o seu irmão e odeie o seu inimigo. Faz sentido. Para um Deus que promete abençoar todos aqueles que fazem parte do seu povo e todos aqueles que abençoam o seu povo. E um Deus que promete amaldiçoar todos aqueles que se levantam contra o seu povo eleito. Mas vem Jesus e diz: errado. Ame o seu inimigo, porque o meu Pai faz nascer o sol sobre bons e maus, e eu gosto dessa fala de Jesus extraordinária, faz nascer o seu sol. O meu Pai faz nascer o seu sol sobre bons e maus. Mas essa lógica vem sendo construída em Israel, de um povo que se compreende eleito, escolhido, abençoado, protegido, privilegiado, favorecido, cuidado de maneira extraordinária e especialíssima por Deus. Os filhos de Abraão. E eles têm promessas extraordinárias. Quando você vai lendo a lei de Moisés, as promessas de Deus para esse povo são extraordinárias. Se você vê lá, ele diz assim: olha, eu vou abençoar a sua terra, eu vou dar colheita farta, eu vou abençoar o ventre das mulheres e elas vão gerar filhos e elas vão se multiplicar. Eu vou abençoar o seu gado e ele vai se multiplicar. Eu vou dar a você riqueza, eu vou fazer de você uma nação rica. Vocês vão emprestar dinheiro para todas as nações e não vão pegar dinheiro emprestado de ninguém. Vocês serão a nação mais poderosa. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, vocês serão fartos. Eu vou fazer vocês prósperos se vocês obedecerem os meus mandamentos. Quando você pega Deuteronômio capítulo 6, por exemplo, Deus diz assim: eu vou levar vocês para uma terra e lá vocês vão colher numa plantação que vocês não plantaram. Vocês vão morar em mansões que vocês não construíram. Vocês vão viver do bom e vão ter do bom e do melhor que vocês não produziram, porque eu vou dar para vocês. Levítico capítulo 26, então, tem uma extraordinária. Deus diz assim: vocês lá nessa terra que eu vou levar vocês para lá, e se vocês obedecerem os meus mandamentos, fizerem a minha vontade, quando vocês chegarem lá, vocês nem terão acabado, Levítico 26, versículo 9, vocês nem terão acabado de desfrutar da colheita do ano anterior, e virá uma colheita mais abundante ainda. É como se Deus dissesse assim: olha, eu vou colocar uma mesa tão farta para vocês, que vocês não vão aguentar, vocês não vão suportar de tanta fartura que eu vou dar para vocês. É como se ele dissesse: vocês nem terão acabado de almoçar, eu já vou estar servindo o jantar. Esse povo, ele cresce com essa consciência de que fazer a vontade de Deus, ser fiel a Deus, estar em obediência a Deus equivale a ser próspero, a ser rico, a ser abençoado, a ter fartura e ter abundância. O grande conflito de Israel é quando isso não acontece. É Jó, por exemplo. Jó é um homem que Deus diz que é justo e é rico. E até aí está tudo bem. Porque Deus disse: quem obedece o meu mandamento, quem segue a minha vontade, quem faz aquilo que eu quero, esse tal vai se dar bem. Eu vou abençoar. Então Jó é um homem abençoado porque é temente a Deus e fiel a Deus. Acontece que pega fogo na fazenda de Jó, desmorona a casa da fazenda, os filhos morrem, o gado foge, a colheita não vinga, ele fica doente, a mulher dele abandona ele, e os amigos vão visitá-lo. O que vão dizer os amigos? Jó, o que você aprontou com Deus? Não fiz nada. Mentira. Você tem algum pecado.
Porque Deus disse que quem faz a vontade dele é abençoado. Se você pega na sua Bíblia, isso aí faço questão que você anote para ler na sua casa. Isaías capítulo 3, versículos 10 e 11. Diga ao justo que vai dar tudo certo para ele, e diga ao ímpio que vai dar tudo errado para ele. Está na Bíblia. Está na sua Bíblia. Isaías capítulo 3, os versículos 10 e 11. Diga ao justo que vai dar tudo certo para ele, e diga ao ímpio que vai dar tudo errado para ele. Ora, se tem um homem aqui rico, próspero, é claro que ele é justo e está sendo recompensado por Deus. E quando ele perde tudo, é claro que ele falhou com Deus em alguma coisa, deixou de dar o dízimo no mês passado, foi demitido, perdeu tudo, o negócio deu para trás. Os amigos de Jó têm essa cabeça, e Jó está dizendo, olha, eu não fiz nada. A lógica fura com Jó. A grande angústia de Israel é quando esse raciocínio de justiça retributiva não funciona. Por isso é que tem o Salmo 73, que Asaf diz assim, Salmo 73, pode anotar aí para você ler na sua casa. Salmo 73, Salmo de Asaf, ele diz assim, eu quase perdi a fé. Por que você quase perdeu a fé? Porque eu comecei a olhar os ímpios e eles prosperavam. Os ímpios eram ricos. Os ímpios tinham fartura. E isso não funciona na minha lógica. Porque na minha lógica, quem é o povo de Deus, obediente a Deus, é abençoado. Ser fiel a Deus e ser obediente equivale a riqueza e bens materiais. Ponto. Só que quando a gente chega no Novo Testamento, Jesus vira o mundo de cabeça para baixo. Já começa daqui. Vocês ouviram, ame o seu irmão e odeie o seu inimigo. E eu digo a vocês que não. Ame os seus inimigos. E ore por aqueles que perseguem vocês e abençoem eles. E Jesus vira o mundo de cabeça para baixo porque ele trata o rico de uma maneira completamente surpreendente, absolutamente surpreendente. Se no Velho Testamento a riqueza material é resultado da bênção de Deus, se no Velho Testamento a riqueza material, dinheiro, prosperidade financeira é evidência da bênção de Deus, é prova da bênção de Deus, é promessa de Deus, é testemunho da superioridade de Deus. No Novo Testamento, a riqueza é um obstáculo à fé, a riqueza é um perigo, a riqueza, o dinheiro, é um adversário de Deus, é um monstro, é um demônio. Os ricos não são vistos por Jesus como bem-aventurados, abençoados. Os ricos são criticados, são questionados, são advertidos, são praticamente rejeitados por Jesus. E eles não entendem o que está acontecendo. Por isso que chega um homem para Jesus, um homem muito rico, chega para Jesus e diz assim, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, o que está na lei? Na lei manda amar a Deus, amar o próximo e seguir os mandamentos. Ok, isso aí eu já faço. E Jesus então diz para ele, então vende toda a sua riqueza e dá aos pobres e me segue. Essa eu não esperava. O que aquele homem rico esperava, ao perguntar a Jesus, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que Jesus dissesse, nada, meu filho, você já tem. Você, na verdade, é uma encarnação do que é o reino de Deus. Você, na verdade, é um exemplo vivo do que Deus quer para todas as pessoas. Deus gostaria de ter filhos iguais a você. É isso que esse homem rico gostaria de ouvir. Porque ele obedece os mandamentos,
Ele é fiel a Deus e ele é rico e próspero. Ele queria ouvir Jesus dizendo assim: cara, você não precisa nada, você já tem, você é o meu melhor garoto propaganda. Como é seu nome? Quero chamar você para ir lá no culto da minha igreja, dar um testemunho lá no palco. Você é o cara. Porque você não viu na lei de Moisés? Todo mundo que obedece a Deus, segue os mandamentos de Deus, Deus abençoa, faz próspero e dá riqueza, é você. Mas Jesus diz para ele: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Provavelmente aquele homem abaixou a sua cabeça e saiu. E Jesus faz o comentário fatal, que determina a visão que Jesus tem da riqueza e que determina toda a lógica do Novo Testamento. O comentário de Jesus fatal é: estão vendo aí? É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Olha, eu não estou entendendo mais nada, porque aqui na lei de Moisés, e a lógica que eu cresci, o que construiu para mim foi: se eu sou fiel a Deus, eu vou ser abençoado e vou ter muita riqueza e muita prosperidade. Agora vem um cara fiel a Deus, que é muito rico e muito próspero, e Jesus diz que um rico não vai entrar no reino dos céus. Eu não estou entendendo mais nada. Precisa mudar a sua cabeça e entender a lógica do reino de Deus e a lógica de Jesus. A lógica de Jesus é que a riqueza é um Deus rival. O dinheiro é um demônio que pode se apoderar de você e engolir você. O dinheiro vai engolir você, vai tomar você. No Novo Testamento, a riqueza é um adversário da sua fé, é um obstáculo da sua fé, porque dá a você uma ilusão a seu respeito, uma ilusão a respeito de Deus, uma ilusão a respeito do reino de Deus, uma ilusão a respeito das pessoas com quem você convive. Porque no Novo Testamento, os ricos são advertidos para que não se tornem arrogantes, prepotentes, vaidosos. No Novo Testamento, os ricos são advertidos para que repartam a sua riqueza e não retenham apenas para si. Veja como Jesus fala com aqueles dois irmãos que vêm pedir a ele para que ele arbitre a divisão da herança. Ele conta uma parábola de um homem que colheu muito e armazenou muito dinheiro, muitos investimentos, muita grana. E falou assim: eu não preciso mais trabalhar, nem meus filhos, nem meus netos, nem meus bisnetos. Eu vou curtir a vida adoidado. E Jesus diz para ele: louco, você é um louco, porque essa noite vão pedir a sua alma e você vai apresentar o quê? A sua conta bancária, é isso que você vai mostrar. Você é um louco, porque você guarda o dinheiro apenas para você e você é rico de bens materiais, mas você não entende nada de riqueza e de prosperidade. Você não entende nada do reino de Deus. Você é uma pessoa ensimesmada, você é uma pessoa egoísta, egocêntrica, o dinheiro tomou você, você não percebe mais nada. Você se sente todo poderoso. É dessa maneira que Jesus trata a riqueza. Você diz assim: Ed, você está exagerando. Não estou não. Você tem Bíblia? Leia na sua casa. Se quiser, pode ler agora. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6. Você diz assim: o pastor está exagerando. O pastor hoje está bravo com o rico. Não estou bravo com o rico. Estou pregando o Evangelho. Até porque no Brasil eu sou rico. No Brasil eu sou milionário. De acordo com as últimas estatísticas, eu descobri que eu faço parte de 1% da população brasileira. 2% vai. Eu sou milionário. Então eu estou lendo a Bíblia contra mim. E Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os que clamam por justiça. Mas ai de vocês ricos, ai de vocês que têm a mesa farta, ai de vocês, porque vocês entraram numa zona de conforto e vocês se perderam da realidade do mundo, se perderam de si mesmos, se perderam de Deus, se perderam do seu próximo, se perderam do reino de Deus. Vocês estão iludidos, estão enganados, por isso vai ser muito difícil vocês entrarem no reino de Deus, porque vocês estão enfeitiçados pelo conforto que o dinheiro lhes trouxe. Eu não estou entendendo mais nada, Jesus. Tem que entender.
tem que entender, meu irmão, que nós não somos seguidores de Moisés, nós não seguimos o judaísmo. Nós seguimos Jesus Cristo. Nós seguimos o cara da cruz. Nós somos filhos do reino de Deus. Nós não somos parte de um povo, de um grupo étnico que tem uma terra, que tem uma propriedade, que é uma nação exclusiva e que Deus vai fazer cabeça e não cauda. Isso é bobagem. Você pega essas igrejas que falam que a fidelidade a Deus traz prosperidade. Vê se tem algum pastor que fala e abre a Bíblia num texto do Novo Testamento. Esses malucos estão usando, inclusive, quipá, talite, é tudo judaizante. Não tem nada de Jesus. É tudo Velho Testamento. É tudo para construir na sua cabeça uma lógica diabólica, perniciosa, maldita, superada pelo Evangelho de Jesus. A religião que gera uma culpa, porque você fica pensando assim, deve ter uma riqueza de Deus e deve ter um truque para eu acessar esse negócio que eu não estou conseguindo achar. Tem que ter mais, não é possível. Porque vai esse pessoal lá no palco, na televisão, no rádio, dizer que tinha dívida e agora tem 4 carros na garagem. E vai esse pessoal dizendo que o negócio estava mal e que agora eles estão ricos, estão prósperos. É noite do empresário, é noite da bênção, é noite da vira a sorte, sei lá o que é, aquelas macumbas que eles fazem. É um negócio diabólico. E aí você fica angustiado, achando que tem uma bênção material aí que você ainda não acessou. E Jesus está dizendo, sai disso. Você está correndo atrás de mamon. Você está correndo atrás de riqueza. E se você tem riqueza, toma cuidado, porque ela pode engolir você. É isso que Jesus está dizendo. No Evangelho de Jesus, é assim, olha. Tem um camarada chamado Zaqueu, que era um sujeito desprezível. O que era Zaqueu? Ele era um cobrador de impostos. O que isso quer dizer? O povo de Israel ali na Palestina era uma colônia romana. Os romanos cobravam impostos das suas colônias. Mas eles pegavam alguns judeus colonizados e transformavam esses colonizados em cobradores de impostos. Então, eles extorquiam seus próprios irmãos, os seus próprios compatriotas, gente do seu próprio povo, para pagar imposto para Roma. Aí, então, eles extorquiam aqui, pagavam lá e enriqueciam. Aí, então, um dia, Jesus se encontra com Zaqueu. E quando Zaqueu dá de cara com Jesus e discerne quem é Jesus, descobre o reino de Deus, Jesus entra na vida de Zaqueu, entra na casa de Zaqueu, o Zaqueu diz assim, eu vou devolver tudo que eu roubei quadruplicadamente. E vou pegar o que sobrar e vou dar metade para os pobres. E quando Zaqueu diz isso, Jesus fala, hoje entrou salvação nessa casa. Converteu o bolso. Quando converte o bolso, meu amigo, entrou salvação na casa. A lógica da religião de hoje é o contrário. O sujeito diz assim, eu era pobre, aí entrou salvação na minha casa, eu fiquei rico. O Zaqueu é assim, eu era rico, entrou salvação na minha casa, eu fiquei pobre. Porque eu devolvi tudo que eu roubei, distribuí com os pobres tudo que eu tinha e fiquei pobre. Fiquei pobre de riquezas materiais, mas eu me tornei o sujeito mais rico do mundo porque eu faço parte do reino de Deus, um reino de fartura e de abundância de tudo para todos. Que coisa impressionante. Hoje entrou salvação nessa casa. Jesus inverte tudo isso. Nós não somos desse povo. Por quê? Porque Deus tinha um propósito para esse povo. Deus tinha promessas para esse povo. Deus tinha um tratamento com esse povo. Nós não temos terra. A igreja de Jesus não tem terra. Nós não somos uma etnia. Nós somos a igreja de Jesus, nós somos gente de toda raça, tribo, língua e nação. Ok? Nós não temos terra. Aqui
tem um povo que é uma etnia, Abraão e sua descendência, numa terra, a terra de Canaã, com uma promessa. E qual era a promessa? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Bom, essa promessa feita a Abraão já se cumpriu. Somos nós. Já se cumpriu. Somos nós. Quer ver? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, os versículos 13 e 14. Gálatas capítulo 3, os versículos 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ora, qual é a maldição da lei? Você me obedece, eu te abençoo. Você me desobedece, eu te amaldiçoo. Isso é a maldição da lei. A lógica retributiva, a justiça retributiva. Você faz o que eu quero, eu te abençoo. Você não obedece à minha vontade, eu te amaldiçoo e te castigo. Agora, quem aqui faz a vontade de Deus e cumpre a lei? É claro que essa lógica, ela só gera frustração e culpa. E é por isso que essa lei se sustenta na prática contínua de sacrifício. Preste atenção. Se você me obedece, eu te abençoo. Se você não me obedece, eu te amaldiçoo. Ai, desobedeci. Não consegui fazer. Prometi para Deus que não ia fazer nunca mais e acabei fazendo de novo. Quer se ver livre da maldição? Ofereça sacrifício. Aí você vai lá e sacrifica. Aí você corre atrás de fazer a vontade de Deus para ser abençoado. Aí você não consegue fazer a vontade de Deus. Aí começa a ter medo de ser amaldiçoado. Está com medo de ser amaldiçoado? De vir uma doença ruim na sua casa, de vir um desemprego, do gafanhoto levar a sua grana, de você ficar pobre, perder a prosperidade, de acabar o seu casamento e ter uma bala perdida para matar seu filho. Está com medo? Ofereça um sacrifício. Sacrifício contemporâneo qual é? Traga dinheiro na minha igreja, traz aqui no altar. Isso é diabólico. E isso se retroalimenta. Isso é escravizante. Aí vem o apóstolo Paulo e diz assim: Cristo nos libertou da maldição da lei. Versículo 14 de Gálatas 3. Para que a bênção prometida a Abraão chegasse a todos os povos, chegasse a todas as famílias da terra, e todos nós recebêssemos pela fé o Espírito Santo de Deus. Qual é a bênção prometida a Abraão? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Quando é que essa promessa se cumpre? Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre toda a carne. E o Espírito de Deus habita em nós. E nós temos hoje uma riqueza que ninguém pode nos tirar e que não se compara a bens materiais. Por isso é que Paulo diz assim: olha pessoal, tendo o que comer, o que vestir, o que beber, fiquem satisfeitos, porque eu estou pronto para viver a minha vida com contentamento, porque eu faço parte do reino de Deus e a graça me alcançou. Aí você entende o que quer dizer? Ame o seu inimigo. Por quê? Porque o seu inimigo faz parte de todas as famílias da terra. O seu inimigo é aquele sobre quem o Espírito Santo foi derramado. O seu inimigo, ele é da mesma família sua. É a condição dele que é diferente da sua, mas ele é exatamente seu irmão. Ele também é seu próximo. Ele também é você. Não existe mais em Cristo Jesus um povo com uma terra, com uma promessa particular. Aqui tem a bênção particular, condicionada ao mérito. E aqui no reino de Deus, tem a bênção coletiva, comunitária, toda abrangente, resultado da graça de Deus. E quando a gente é alcançado pela graça de Deus, a gente responde com gratidão e com generosidade. Foi assim que a igreja, os primeiros seguidores de Jesus, reagiram ao Evangelho.
Eles olharam para as suas bênçãos materiais, as suas posses materiais, e disseram: pessoal, eu não sei explicar por que eu tenho dinheiro e esse cara aí do meu lado não tem. Não é porque eu sou mais inteligente, porque eu conheço gente muito mais inteligente do que eu e mais pobre do que eu. Não é porque eu trabalho mais do que ele, porque eu conheço gente que trabalha mais do que eu e é mais pobre do que eu. Não é porque eu mereço mais e Deus me abençoa mais. Porque ninguém merece nada de Deus. É tudo fruto da graça. Então eu não sei explicar por que cargas d'água, aqui nesse mundo e nessa vida, nesse lado aqui do céu, eu tenho dinheiro e esse cara aqui do meu lado não tem. Não sei explicar. A única coisa que eu posso fazer é dizer: Senhor, muito obrigado. E já que eu não sei explicar, porque justamente eu tenho e eles não têm, eu vou repartir o que eu tenho com eles. Eu vou sair da lógica do mérito particular e da unção especial para mim, para a lógica do reino de Deus, da graça toda abrangente. Vou ser grato e vou ser generoso. Aí sim a gente vive isso que o Robinson estava falando para nós, que eu tenho ensinado e tenho acreditado e tenho tentado viver, esse fluxo da generosidade, esse fluxo da abundância de riqueza. Quem tem essa consciência de que vive debaixo da bênção de um Deus que faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, bons e maus, quem vive com essa consciência de que Deus cuida de flores e passarinhos, e quanto mais não cuidaria de nós, seres humanos, criados à sua imagem, à sua semelhança. Quem tem essa consciência de que Deus já nos deu o seu Filho, como Ele vai poupar o que mais nós precisamos? Quem tem essa consciência de que Deus já cumpriu a sua promessa e já nos abençoou, derramando sobre nós o seu Espírito Santo? Quem tem essa consciência vai dormir em paz. Vai dormir em paz e vai dormir agradecido. E vai dormir com confiança de que faz parte do ciclo da generosidade. Pode não fazer parte do ciclo da posse, mas isso é uma bênção. Descobrir que aquilo que a gente tem está apenas aos nossos cuidados. Aos nossos cuidados para que a gente reparta, seja generoso e abençoe o maior número possível de pessoas, para que essa posse, enquanto a gente tem a posse, aquilo que a gente possui, daqui a pouco possui a gente. Mas quando a gente sabe que veio de Deus, para nós, está no nosso cuidado, para abençoar todo mundo em volta, isso não nos possui não, porque não está comigo, não é meu, é de Deus. Eu administro para o bem comum. Esse é o viver do reino de Deus. A generosidade é a verdadeira prosperidade. A experiência da graça de Deus que infunde no nosso coração gratidão e generosidade é a verdadeira prosperidade da Escritura Sagrada. Quando você pegar alguém fazendo promessa para você usando o Velho Testamento, cuidado. Cuidado. Você é um seguidor de Jesus Cristo, você vive no reino de Deus, o reino de fartura e de abundância de tudo para todos. Um reino sem discriminação, um reino sem acepção de pessoas, um reino de igualdade, um reino de fraternidade, um reino de bondade, um reino de solidariedade, um reino de justiça. É isso que nós ensinamos, é isso que nós queremos viver. Por isso, a melhor resposta à graça de Deus é a gente se levantar e falar assim: eu sou grato por tudo que tenho. Porque eu tenho um tesouro, o maior tesouro desse mundo, e me foi dado como herança eterna. Foi-me dado pela graça de Deus, a prova, a expressão do amor de Deus. Não somente por mim, não somente por um povo, mas por todo o seu universo criado e por toda a humanidade. Eu oro a Deus que o seu coração se encha de paz, de serenidade, de alívio, de descanso. Que você seja liberto dessa maldição da lei. Liberto da ansiedade, do medo quanto ao seu futuro financeiro. Não tenha medo.
Não tenha medo. Não estou dizendo que você vai ter riqueza. Seria leviano da minha parte depois de tudo que eu acabei de falar. Mas eu queria dar a você a palavra de Deus como uma semente que frutificasse no seu coração e gerasse em você liberdade hoje à noite. Você seja liberto da ansiedade quanto ao seu futuro financeiro. Não tenha medo. Não raciocine pensando em dinheiro. O seu Deus não é o dinheiro. O seu Deus está nos céus. Faz tudo o que lhe dá prazer e cuida dos seus. Você, de mim, de todo mundo. E já derramou sobre nós toda a abundância. Agora a gente tem que repartir. Deus já fez a parte dele, já deu. Agora a gente tem que repartir. Queria que você fosse liberto da maldição da religião. Você que fica pensando assim, está faltando uma bênção de Deus na minha vida, está faltando algo, um segredo espiritual que eu ainda não descobri, está faltando acontecer alguma coisa, está faltando liberar uma bênção, está faltando liberar uma unção, está faltando nada, você já tem o Espírito Santo, você quer mais o quê? Você acha que tem mais alguma coisa que Deus vai te dar 1.000.000? Já te deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, você já pensou isso? O Espírito Santo. Você agora está preocupado, que truque você vai estar faltando? Que corrente você vai? Que campanha você vai? Que envelope é o certo? Em qual igreja é a certa para você ir? Abandona esse negócio, isso é do diabo. Igreja que pede dinheiro para você, isso é coisa do diabo. Jogue isso fora. Entre na ciranda da generosidade, descansa. Reparta, fala assim, mas eu tenho pouco. Reparta, doe, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Eu queria dar a você liberdade hoje à noite. Que seu coração se encha de gratidão. E que você durma essa noite aqui sem medo do amanhã. Descansando em Deus. E vivendo essa abundância do reino de Deus. Que quem tem, não considera seu. E reparte. Quem não tem vergonha de ser abençoado por aqueles que têm. Porque aqueles que têm sabem que têm não apenas para si, mas para repartir. Isso aí é a ciranda do reino de Deus. Eu não sei mais o que eu posso falar para tentar traduzir essa maravilha que é o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém.